Eu sou Ronaldo Vasconcelos, do blog do Ronaldo. O blog do Ronaldo tem uma característica de informação, uma característica de orientação, uma característica pedagógica da atividade política. Política com P maiúsculo, essa atividade humana tão importante que às vezes não é reconhecida pela sociedade brasileira e até pela sociedade mundial. Por exemplo, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem muita formação, tem muito conhecimento, sociólogo, mestre em ciências políticas, doutor em ciências sociais, autor de alguns livros, Rudá Risse. Obrigado por visitar aqui o blog do Ronaldo, Rudá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, estou muito contente. Obrigado. Vamos conversar sobre os seus livros, né? Quantos já autores, Rudá? Eu tenho solo 6 livros. Mas também eu tenho cabelo branco, portanto, eu tenho direito de ter mais livros. Um deles eu lembro bem, Terra de Ninguém. Depois veio o outro que eu li com muita firmeza, para conhecimento, que é o Lulismo, né? E agora você lançou um recentemente que é o Nas Ruas. É isso mesmo? Isso, o Nas Ruas é um livro que eu e o Patrick Arley, que é um antropólogo formado na UFMG e fotógrafo, elaboramos sobre as manifestações de junho do ano passado. E a gente ficou muito surpreso com as manifestações, como toda a torcida do Flamengo, do Cruzeiro, Atlético e Corinthians juntos, né? E resolvemos então entender o que estava acontecendo. E nós ficamos duplamente surpresos a partir daí. Por que ficaram duplamente surpresos? Você já é uma pessoa de cabelos brancos, como você mesmo falou, conhece o assunto, tem mestrado e doutorado no assunto. Por que o Rudá Risse ficou surpreso com as manifestações? Foram várias surpresas. Vou citar aqui resumidamente umas 2 ou 3. A primeira delas é que se dizia que era um pessoal desorganizado, totalmente espontânea a saída, e o que nós vimos não foi nada disso. Era um pessoal muito organizado, principalmente em Belo Horizonte. Em São Paulo talvez tenha sido mais assim mesmo, como se falava na grande imprensa, mas em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, foi absolutamente Brasília, organizado. O pessoal se reunia toda semana, definia qual que era a estratégia, definindo quem seria o porta-voz, que foi aqui em Belo Horizonte o COPAC, o Comitê Popular de Atingidos pela Copa. São 12 comitês nas 12 capitais onde ocorrerão os Jogos da Copa do Mundo. E o COPAC é aqui de Minas, né? Esse pessoal é o que falava com a imprensa. Quando o governador Anastasia quis negociar, foram eles que sentaram à mesa. E eles tinham a legitimidade de um monte de organização que estava por trás, que dizia quem que vai responder por tudo é o COPAC. E engraçado que a grande imprensa não divulgou isso. Mais do que isso, eles criaram a Assembleia Popular Horizontal. Ali nós percebemos que os anarquistas e o pensamento anarquista dominavam inclusive organizações de esquerda. Eu conversei com dirigentes do PSTU, jovens, e teve uma hora que eu parei a entrevista, porque eu falei, não é possível, você está falando de anarquismo, não tem nada com Trotsky. E aí a menina ficou meio embasbacada, porque na verdade é uma cultura que está nas redes sociais, né? Eu entro numa rede, eu não entro, eu converso ou não converso, eu vou aderir ou não. Vou aceitar uma amizade ou não vou aceitar uma amizade, então, vou seguir ou não vou seguir. Essa lógica transportada para as manifestações de rua aflorou uma lógica anarquista mesmo. Eu não tenho líder, não tenho chefe, tudo horizontal. Por isso que aqui chama Assembleia Popular Horizontal. Essa palavra horizontal foi uma sugestão dos anarquistas numa reunião do COPAC. Eles foram e falaram, a gente quer que se chame horizontal, e eles toparam. O pessoal de sindicatos, partidos, que tinha partido. Só para você ter uma ideia, e a terceira surpresa é o nível de organização. Ou seja, não é só que tinha organização, mas um nível. Por exemplo, você sabe que nas assembleias populares horizontais que ocorria embaixo do viaduto Santa Teresa, 1.500, 2.000 jovens que se reuniam ali, você sabe que tinha assembleias abertas em que havia um coordenador da assembleia que ficava, digamos, no palco, né, ali em cima da marquise, mas havia um segundo coordenador que andava entre a multidão? Por quê? Porque eles achavam que uma pessoa tímida teria vergonha de levantar o braço e falar em público. Então ficava era só o cara chamar, falava, eu queria fazer tal proposta. Esse segundo coordenador anotava e passava para o primeiro. Eles decidiam que não podia ter vaia. Inclusive, nas primeiras assembleias, tinha uma preocupação com o método imenso. Alguém sugeriu que quando uma proposta não agradasse, que tinha que fazer assim.
Uma menina foi lá falar lá em cima no palco e falou assim, não gente, é muito ofensivo, essa pessoa vai ficar envergonhada todo mundo fazer assim, vamos fazer outro sinal. Eles inventaram outro sinal. Eles deram então uma demonstração assim, na prática daquilo, por exemplo, que outras manifestações, outros movimentos, os próprios partidos políticos, você sabe, eu tenho toda uma história na área política, mais de 30 anos, mas eu sou crítico dos partidos políticos existentes no Brasil, Rudá. 32 partidos políticos oficialmente existentes. Nós temos 32 doutrinas, temos 32 pensamentos políticos, temos 32 ideologias. Eu penso que não. Mas e você, que é teórico e conhece o assunto melhor do que eu? Bom, tem uma tese meio polêmica. Eu acho que a forma partido político, não o nome, a forma. Eu não sou anarquista, então vou deixar claro. Eu nunca fui. A forma partido político, para mim, ela está em ocaso, num ocaso. Ou seja, não, é uma estrutura verticalizada, que você tem um comando central e aqueles que são filiados, mas não têm poder, eles só formam uma ordem unida, como um exército. Então você sai com a mesma roupa, com as mesmas palavras de ordem e tem sempre a mesma meta. A sociedade do século XXI não comporta uma organização desse tipo, porque ela é muito fluida, ela é muito dinâmica, ela muda. Os nossos empregos mudam toda hora. Até, veja as revistas, jornais, o formato da televisão muda toda hora, não é? Então, assim, por que o corte de cabelo? Então, por que a gente teria uma forma de organizar socialmente dentro de um padrão que não está mais em uso? Eu sinto que as manifestações, para mim, do ponto de vista sociológico, porque eu fui lá não para defender, eu fui para entender e o livro tentar explicar, né? É o primeiro livro sobre as manifestações, nós temos 6 já publicados no Brasil, que não defende uma linha, ele tenta explicar sociologicamente o que estava ocorrendo, compara com outras manifestações de jovens, por exemplo, os indignados da Espanha, Occupy dos Estados Unidos, a Primavera Árabe, as Assembleias Populares da Argentina, que pouca gente fala, a Revolução das Panelas na Islândia, a gente compara para tentar explicar. O que a gente ficou cada vez mais surpreso é que talvez essa organização que os americanos chamavam nos Estados Unidos, esse tipo de manifestação, de enxameamento, como se fosse abelha de enxame, talvez esse tipo de organização seja a organização política do futuro. Esse formato das redes sociais, em que as pessoas aderem a uma causa, porque elas se veem nela e elas não se veem usadas por uma hierarquia e uma organização que tem outro interesse, no caso ganhou a eleição. Você vê que a Revolução das Panelas na Islândia, que foi muito parecido com as manifestações de junho daqui, eles fizeram uma nova constituição com 15 mil propostas vindo pela internet, por uma comissão da sociedade civil, não era deputado, que foi nomeada, a justiça falou que não podia ser desse jeito, e o Estado totalmente acantonado, né, acuado, resolveu nomear como sendo delegados deles. Aí legalizou um grupo de 25 cidadãos que tinham sido escolhidos abertamente, que não eram filiados ao partido, e eles começaram a coletar as propostas pela internet. Foram mais de 15 mil propostas. Então, será que essa não é uma nova forma de organização política? Na eleição passada, eu não escondi ninguém, votei e trabalhei para Marina Silva, ela obteve mais de 20 milhões de votos, e agora ela tentou, com a sua liderança, criar um novo partido político no Brasil, Rede Sustentabilidade. E ela não conseguiu. Pode dizer que é culpa do cartório daqui, cartório dali, mas, na verdade, faltou gestão, faltou comando, faltou organização, faltou planejamento para Marina Silva? Sabe, Ronaldo, o que eu acho é o seguinte, eu tive uma reunião, eu fui convidado pela rede aqui de Minas, Rede de Sustentabilidade aqui de Minas Gerais, para conversar sobre o futuro da rede. Muito antes de ocorrer tudo isso e não consegui registrar o partido. E eu, naquela época, fui na Câmara Municipal, inclusive, eu falava para eles, eu fiz uma análise conjuntura e falei para o pessoal da rede, falei, olha, vocês vão ter que fazer uma opção, ou vocês fazem um partido, ou vocês disputam a eleição. Não dá para ter os dois. Se vocês disputarem a eleição, vocês vão ter que fazer tantos acordos para o partido ser criado, que vocês nascem mortos, do ponto de vista da mudança política. Vocês podem ser uma inovação eleitoral, vai ser um partido novo, mas político não. Agora, se vocês querem ser os novos, esqueça a eleição. Esqueça a eleição do ano, falei o ano passado, né, de eleição presidencial, e tenta marcar uma posição para deixar claro que vocês são novos. Está pensando em 2016, 2018, qualquer coisa? Veja, a Marina fez o meio do caminho.
Quer dizer, ela de fato percebeu que não tinha mais como ser candidata, mas aí ela se filiou a um partido que está claro que não é o partido dela, mas ela entrou no campo institucional que ela critica. Ela vai ter que fazer uma ginástica, porque eu não acho que a maioria dos filiados e militantes da rede pensam como ela. Aliás, eu conversei com vários, aliás, um grande assessor dela ficou assustadíssimo quando ela anunciou que estava se filiando ao PSB. Eu acho que ela está no fio da navalha, como sempre na vida dela. A Marina tem essa característica meio quixotesca, ela está no fio da navalha, ou seja, se ela brincar, ela não tem mais retorno. Vamos imaginar numa hipótese que eu não acredito que Eduardo Campos ganhe. Ela vai ser vice-presidente da República. E aí, que rede é essa nova? Ela vai governar com o alto empresariado, ela vai governar com os ruralistas. E aí, como que ela vai governar? Ela está eleita. Agora vamos lá, duas perguntas finais para esse bate-papo informativo com você. Primeiro, eleições em Minas Gerais. Vai haver polarização entre PT, Pimentel versus PSDB com Pimenta da Veiga em Minas? Então, veja só, eu acho que a tendência é essa, mas se eu pegar os dados das pesquisas hoje, o Pimentel ganha no primeiro turno. O Pimentel está entre 36% e 40% das intenções de voto em qualquer instituto de pesquisa. E o Pimenta da Veiga está em torno de 10%, quer dizer, está muito atrás. O Pimenta da Veiga foi, vamos falar sinceramente, destruído pela liderança do Aécio Neves. O Aécio Neves emergiu em Minas como uma grande liderança, inclusive mineira, no campo nacional, né, em dimensão nacional, destruindo toda a estrutura que o Pimenta da Veiga montou. Agora ele vem, segundo o Marcos Pestana, pelas mãos do PSDB de São Paulo, que diz que só aceitava a candidatura do Aécio se o candidato ao governo aqui fosse o Pimenta da Veiga. Então ele vem das catacumbas, né? Ele não vem de Minas. Mineiro não aceita muito isso. Essa história de vir de fora, principalmente de São Paulo, é um pouco estranho. Mas acontece que você tem uma máquina. E você tem uma pessoa que é muito popular, um candidato ao governo federal, que é muito popular em Minas, que é o Aécio, e um bom governador, né, que é o Anastasia. Cometeu erros, mas ele é um bom governador, ele não criou nenhum tipo de constrangimento aos mineiros, ele fez o possível, trabalhador, uma pessoa cordata, que negociou com todo mundo, mesmo numa greve tão pesada como foi a dos professores. Ou seja, ele é uma certa unanimidade, esse estilo dele de ser não político, ou de ser político novo. Então, assim, nós temos a máquina e esses dois nomes que podem criar alguma mudança nesse cenário. Mas hoje o Pimentel estaria eleito no primeiro turno. Vamos para o cenário nacional, que é um pouco mais complicado, porque aí diversos partidos, a informação que nós temos aqui no blog do Ronaldo, que já temos hoje cerca de 8 a 10 partidos que querem lançar candidaturas, de todos os tipos, a gente sabe disso. A Dilma é a favorita hoje, mas vem aí 8 ou 9 candidatos. A eleição vai ser resolvida no primeiro turno, segundo turno, ou está imprevisível ainda? É muito parecido com Minas nesse sentido. A Dilma hoje estaria eleita no primeiro turno, por WO. Não é que o governo dela é considerado pelos brasileiros como um excelente governo. Pelo contrário, 66% dos brasileiros, na última pesquisa da Datafolha, querem mudança. O problema é que não vê na oposição alguém capaz de fazer as mudanças que eles querem. Por quê? Porque os dois candidatos mais importantes pela oposição, Eduardo Campos e Aécio Neves, ou venderam a alma para o outro lado muito cedo, ou são desconhecidos, ou então os dois. Você veja que Eduardo Campos é desconhecido no Nordeste. A última pesquisa feita no Rio Grande do Norte deu que mais da metade dos eleitores não sabe quem é ele. O pessoal de Alagoas, a mesma coisa. Tudo próximo de Pernambuco, onde ele governa. Então, assim, há um problema de musculatura no caso da candidatura de Eduardo Campos. Ele não tem capilaridade. Talvez a TV ajude a melhorar, mas o tempo é muito curto. É uma campanha curta de 2 meses, muito rica. A Dilma Rousseff está tentando fechar o cofre, fazendo uma reunião nesses dias com o alto empresariado brasileiro, justamente para cortar o cofre para a oposição. E, por outro lado, você tem o Aécio Neves, que errou, mas errou, foi uma derrapagem discursiva imperdoável de ficar batendo na tecla das privatizações, né? Nós é que fizemos. Acontece que o eleitor pobre não gosta de privatização. As pesquisas qualitativas dizem isso, eles avaliam que privatização é dar dinheiro para empresário, e aí acaba com Bolsa Família. Se é equivocado pensar assim ou não, isso não me interessa o percurso mental. E ele cai na arapuca. Então, nesse momento, a Dilma ganha por WO. Ganha porque não tem alguém que dispute com ela para valer.
ela talvez aumente nós, cientistas políticos, que avaliamos a eleição, estão projetando talvez o dobro de voto branco, nulo e abstenção da média histórica de eleição federal no Brasil esse ano. Ou seja, não vota na oposição. Não vota na Dilma, mas também não vota na oposição da primeiro turno. Acaba favorecendo a candidatura da Dilma. É isso. Você escreveu um artigo sobre isso e eu li. Sim. E a próxima coisa que eu vou ler agora é o livro que o cientista político Rudá Rissi nos ofertou, que é o Nas Ruas, compromisso público, compromisso gravado. Rudá, muito obrigado a você, fique sempre conosco, blog do Ronaldo, até o nosso próximo encontro.